Olá! No domingo passado, o Patriarca Latino de Jerusalém, o Cardeal Pier Batista Pizzaballa, foi fisicamente impedido de chegar à Basílica do Santo Sepulcro, onde planeava ir celebrar missa de Domingo de Ramos. Isto causou um incidente internacional com muitos chefes de Estado e de Governo e ministros dos negócios estrangeiros, embaixadores, a pedir justificações a Israel, e Israel acabou por voltar atrás e no dia seguinte, aliás, não sei se não foi no próprio dia, Benjamin Netanyahu escreveu uma nota no Twitter a dizer que já tinha dado ordens para que o patriarca tivesse livre acesso à Basílica do Santo Sepulcro. Queria desmontar aqui um bocadinho aquilo que se passou, porque é preciso conhecer o contexto da realidade na Terra Santa, dos cristãos na Terra Santa, da sua relação com Israel, para compreender exatamente os contornos todos desta situação. A razão invocada pela polícia foi de segurança. Estamos em guerra, leia-se Israel, a Terra Santa está em guerra com o Irão, chovem mísseis sobre Israel diariamente. Jerusalém não está imune a estes ataques, não porque o Irão esteja a direcionar mísseis a estes locais santos, mas porque podem cair destroços de mísseis interceptados que voam por cima de Jerusalém. Mas vamos aqui aos factos. A polícia israelita invocou questões de segurança. Isto faz sentido? Não faz, por várias razões. Primeiro, porque o Patriarcado Latino de Jerusalém, onde o patriarca vive e trabalha, fica a cerca de 100, 150 metros da Basílica do Santo Sepulcro, em linha reta. A questão é que o patriarca não está mais inseguro na Basílica do Santo Sepulcro, ou sequer a caminho da Basílica do Santo Sepulcro, do que está quando está em casa na sede do Patriarcado Latino de Jerusalém. Segundo, se fosse de facto uma questão de segurança, então o governo não cederia perante a pressão internacional e não viria uma ordem de Netanyahu a dizer que o patriarca devia ter livre acesso à Basílica. Então, afinal de contas, porquê é que a polícia fez o que fez? E é aqui que eu digo que é preciso compreendermos o que é que se passa na relação entre os cristãos o Patriarcado Latino de Jerusalém e o Estado de Israel. E para isso, temos de olhar também para o que se passa na Cisjordânia. Na Cisjordânia há várias comunidades cristãs, muitas mesmo, é lá que está a maioria da comunidade cristã palestiniana, mas já há poucos sítios onde os cristãos são maioria, onde são a totalidade da população. E um desses sítios é a aldeia de Taibe, onde se fabrica a cerveja mais popular na Terra Santa, com essa marca, Taibe, e fica ao lado de um colonato judeu. Os habitantes desse colonato têm atacado Taibe várias vezes e insistentemente ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 2 anos, sobretudo. Entram para lá, pegam fogo a edifícios, afugentam o gado, impedem que os cristãos locais tenham acesso aos seus campos de cultivo, põem em perigo a sua sustentação, etc. E fazem muitas vezes com o apoio tácito, se não explícito, das Forças Armadas e das autoridades israelitas. Ora, o Patriarca Latino de Jerusalém tem uma grande vantagem sobre os outros líderes cristãos do Médio Oriente, é que ele não é árabe. Tem outra liberdade para falar, sendo europeu, tem outra liberdade para falar e para se manifestar, e então ele tem criticado abertamente estas medidas e a forma como Israel trata os cristãos na Cisjordânia, como tratou também os cristãos em Gaza durante a guerra, e especificamente nesta questão de Taibe. Depois temos a questão da educação. Os cristãos operam várias escolas na Terra Santa, são escolas muito reputadas, escolas para onde muitos muçulmanos enviam também os seus filhos, e em Jerusalém essas escolas são fundamentais para manter o caráter cristão e a identidade cristã das famílias cristãs que vivem em Jerusalém, sobretudo em Jerusalém Oriental. Essas escolas dependem muito de professores que vêm da Cisjordânia e que têm licenciaturas da Cisjordânia. Israel aprovou recentemente uma lei que impede que professores que tenham licenciaturas tiradas na Cisjordânia possam dar aulas dentro de Israel. Isso põe seriamente em risco a continuidade das escolas e é uma lei que parece dirigida a diminuir a influência das escolas cristãs ou a pôr em risco a própria existência das escolas cristãs na Terra Santa e, aliás, em Israel e, nomeadamente, em Jerusalém. E o patriarca também falou abertamente sobre essa questão e criticou essa questão. E, por fim, temos visto também uma série de tentativas dos municípios, incluindo o município de Jerusalém, de cobrar impostos
sobre propriedades cristãs. Isto tem a ver com uma longa guerra, uma longa discussão entre Israel e as igrejas cristãs. Historicamente, estas igrejas estavam isentas de pagar impostos sobre a propriedade, em retribuição dos muitos serviços que prestam à comunidade, nomeadamente na área da educação, cuidado dos velhos, etc. Portanto, todos estes cuidados sociais. E no caso da Igreja Católica, por exemplo, isto foi alvo de discussão entre numa comissão mista entre Israel e o Vaticano, mas essas negociações nunca acabaram por não andar para a frente, foram suspensas a dada altura, foram inconclusivas. Mas o que acontece é que estes impostos são absolutamente, porque quando tentam cobrar impostos, tentam cobrar retroativamente, e que são valores absolutamente incomportáveis para as igrejas, põem em risco, mais uma vez, toda a sua operação, nomeadamente a operação social. O caso mais recente que houve foi com a Igreja Arménia, a Igreja Apostólica Arménia, que é mais pequena e pode-se dizer por aí a mais desprotegida das principais igrejas que estão presentes em Jerusalém. Esse caso foi para tribunal, todas as igrejas cristãs manifestaram a sua solidariedade com a Igreja Arménia, mas o caso ainda não foi resolvido e, portanto, é sempre uma espada de Damocles constante por cima da existência destas igrejas. O Patriarca Latino de Jerusalém acaba por ser uma figura de destaque na contestação a esta pressão que se sente a nível do Estado, mas que também se manifesta a nível social, no dia-a-dia, no trato das pessoas. Portanto, há cada vez mais casos de padres identificados ou monges identificados como tal, que são insultados ou agredidos nas ruas, nomeadamente por judeus ortodoxos ou os judeus ultranacionalistas, os que vêm sobretudo dos colonatos, passam por eles, cospem no chão, por exemplo, e isto vem somar-se a toda uma pressão também que se sente sobre os árabes, os palestinianos em Israel e na Cisjordânia em geral, que se sentem cada vez mais sufocados pelas medidas tomadas por Israel, e os cristãos acabam por sofrer duplamente com isso, por serem uma minoria mais desprotegida, e muitos acabam mesmo por sair do país e emigrar. E, portanto, o Patriarca tem falado repetidamente sobre isto. O ano passado aconteceu um caso que foi paradigmático. O Patriarca foi a Taiba, depois de uma série de ataques, em julho, no dia 14 de julho de 2025, foi visitar a comunidade para mostrar a sua solidariedade e chamou as atenções do mundo. O governo israelita não gostou. Certo é que, coincidência ou não, os cristãos lá não acreditam que tenha sido coincidência. 3 dias mais tarde, houve uma falha técnica num tanque, um carro de combate, um blindado em Gaza, que, por engano, dizem as autoridades israelitas, disparou diretamente sobre a Igreja Católica em Gaza, matando 3 pessoas, ferindo várias outras, incluindo o pároco Gabriel Romanelli, argentino, que está em Gaza quase desde o início da guerra a cuidar daquele povo. Portanto, isto foi interpretado como uma retaliação. E a última vez que o Patriarca falou sobre a questão de Taiba foi há relativamente pouco tempo, e agora aconteceu esta medida de o impedir de ir celebrar o Domingo de Ramos na Basílica do Santo Sepulcro. E, portanto, aquilo que os cristãos, mais uma vez, locais, entendem é que isto é novamente uma retaliação. Ou seja, isto não é que Israel quisesse impedi-lo definitivamente de ir celebrar missa à Basílica do Santo Sepulcro. Ele tem direito a fazê-lo e viu-se que logo no dia seguinte vai esta garantia, pode continuar. Até parece que ele ganhou neste braço de ferro com as autoridades, mas a mensagem passada pelas autoridades é muito clara. Tu celebras quando nós deixamos e porque nós deixamos. Ponto final. Aqui quem manda somos nós. E essa é a atitude que os cristãos e os palestinianos em geral, mas os cristãos também têm sentido na Terra Santa, cada vez mais esta atitude por parte do Estado israelita. Obviamente eu estou a falar aqui da questão dos cristãos, isto aplica-se também aos palestinianos muçulmanos. Isto não reflete, obviamente, a posição de todos os israelitas. Israel continua a ser uma sociedade aberta, plural, continua a haver vozes que discordam destas posições e que as contestam, mas é cada vez mais a voz e a posição do governo israelita e das forças que apoiam o governo israelita. Obrigado a todos por terem visto mais este vídeo. Não deixem de seguir o meu canal. Santa Páscoa e até breve.